Você já teve a sensação de não ser a mesma pessoa? Dependendo do lugar que você está, dependendo da pessoa, dependendo de quem está na sua frente ou do ambiente, você se sente estranho? Já fez alguma coisa e depois parecia que não foi você quem fez? Ou então, alguma vez você já sentiu uma emoção tão intensa que parecia que era uma outra versão de você que estava sentindo tudo aquilo? Talvez o problema não seja falta de controle. Talvez você esteja se integrando com outro alguém. Quer saber mais sobre isso? Então fica aqui comigo. Tem pessoas que vivem como se fossem várias pessoas. E o pior, que elas nem sabem disso. Muitas mudanças bruscas de comportamento, sensação de não reconhecer, lapsos de memória, pensamentos que parecem não ser seus, ou emoções que surgem do nada e inflamam-se, incendeia, toma tudo. E aqui começa uma confusão muito comum. As relações, elas são intensas, estáveis, insanas. Isso pode ser borderline. E eu sei que você já ouviu falar sobre isso. Mas também pode ser outra coisa. Traumas profundos pode causar algo que pouco se fala sobre a psique humana. A dissociação. Transtorno de dissociação de identidade. TDI. Ela é como se a sua self, ou seja, a forma como você se vê, de repente descontinuasse, tivesse uma descontinuidade. E aí, a sua memória começa a cometer falhas factuais. A mente, ela não consegue integrar algumas experiências. Então, ela desassocia, separa, deflagra. E como isso acontece? Geralmente, um trauma de criança, um trauma infantil severo, pode sim ocasionar esse tipo de dissociação. Também o abuso, a negligência, ambientes inconsistentes. A criança, ela não consegue fugir daquele trauma, principalmente se aquele trauma for contínuo. Então, ela se divide para sobreviver. Em algum momento, esta criança, ela finge não estar lá. E outra persona ocupa esse lugar. E parece filme, né? Parece, mas não é. A primeira vez que eu tive uma crise de dissociação, eu estava para fazer 12 anos de idade. Faltava um mês. Foi exatamente no dia 1º de março de 1988. E as pessoas que estavam ao meu lado, elas me viram levantar, pegar uma arma, colocar uma bala, rodar o tambor, como se fosse uma roleta russa, e defragar. A primeira vez, não houve estampido. E quem estava ali me olhando, já se desesperou. Mas foi tão rápido que, na segunda tentativa, a explosão. Eu não ouvi nada, eu não vi nada. Eu percebi uma movimentação estranha. As pessoas estavam, algumas correndo de mim e outras correndo para mim. Minha mãe veio desesperada ao meu encontro e como eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu me levantei para ir ao encontro dela ou para correr, como estava fazendo os meus outros irmãos. Mas nesse momento, a minha perna, ela desaba e os ossos rasgam a minha carne. A minha perna ficou tão curta e os ossos
para fora, que eu não conseguia sentar novamente, porque dobrar a perna significava ali naquele momento estar mexendo com os ossos quebrados. E mesmo assim, aquilo não fazia sentido para mim. Como é que havia acontecido aquilo? O que estava acontecendo? O que aconteceu com a minha perna? Do nada. Eu estava ali e, por sorte, o sangue não saía para fora, estava tendo uma hemorragia interna. E eu digo por sorte porque, com certeza, seria muito mais desesperador se houvesse sangue. Eu tentava acalmar as pessoas e compreender toda aquela movimentação. E por que eu estou lembrando disso? Porque é uma forma comum de acontecer, mas difícil de perceber. Provavelmente, essa dissociação já havia acontecido algumas outras vezes. Só me lembro desta porque foi um caso caótico que me levou ao hospital, me acabou acontecendo que eu tive que fazer 2 cirurgias, uma 27 dias depois deste episódio e outra 2 anos depois. Eu fiquei algum tempo para me recuperar, quase 3 anos, e por toda esta movimentação, eu acabei descobrindo que eu sofria de dissociação? Não, claro que não. Não é assim tão simples. Por isso que, quando você tem algumas experiências, é muito bom para esse trabalho que nós fazemos de psicanálise. A dissociação, ela pode aparecer como vozes internas, mudanças de comportamento abruptas, amnésia, como neste caso, você tem um tempo perdido, alguma coisa que você nunca mais consegue acessar. A sensação de não fui eu e identidades com características muito diferentes. Eu posso me lembrar de momentos em que eu dancei uma festa e no outro dia todos comentavam o quanto eu dançava bem, sendo que, na realidade, eu jamais dancei na vida. Sou conhecida por ser uma mulher de 2 pés esquerdos. E minha família gosta muito de lembrar que eu danço qualquer ritmo da mesma forma. Samba é o mesmo passinho. Bolero é o mesmo passinho. E você chegar no seu serviço um dia depois de ter uma confraternização e as pessoas estarem ali dizendo o tempo inteiro que você dança samba muito bem. Você acha que as pessoas estão rindo de você. E olha a diferença de tempo. Eu estou contando uma história de quando eu tinha 11 anos e 11 meses. E estou falando de comentários que aconteceu quando eu já estava trabalhando. E ainda assim, com certeza, eu jamais percebi que havia algum problema comigo. Por isso, a TDI, ela é uma situação psiquiátrica muito, muito difícil de diagnosticar. No caso do TDI, não é você que muda, é que partes diferentes de você assumem a responsabilidade de viver certos momentos. E aqui vem uma diferença entre o TDI e o borderline, porque você deve estar dizendo, né, que essa mudança de humor, essa instabilidade emocional, esse medo, essa identidade instável, elas são muito parecidas. Mas, na realidade, essa identidade estável do borderline, ela não é uma fragmentação, né? Também o borderline tem esse medo do abandono, que não é o caso específico do TDI. Eu acredito que a palavra certa seria que o borderline, ele não se divide, ele oscila. Então, esta é uma diferença frágil, mas é uma diferença fácil de se identificar. Então, sim, o profissional, a família, principalmente a família, porque para o profissional é muito mais difícil identificar. Na realidade, essa identificação vem da família. Pessoas reclamando dessa oscilação ou dessa fragmentação que acontece, que ocorre de maneira muito comum. É muito usual que o paciente chegue reclamando disso.
Então ele chega e diz, Pisse, acontece que eu estava calma, eu não queria brigar, eu estava bem, e de repente fulano falou alguma coisa e eu saí do meu eu percebia que aquilo era exagero, mas eu continuei. É um fato. Mas pode acontecer como aconteceu comigo, dessa dissociação, dessa fragmentação, ela ser totalmente, 100% ignorada pela pessoa. Então, é nesse momento que a família, as pessoas que convivem com essa pessoa, é que vai conseguir ajudar o profissional a descobrir o que está acontecendo. E aí ele pode chegar no seu set analítico dizendo que as pessoas estão reclamando dele, quando não é tão claro. Pode acontecer, sim, da personalidade dela ser tão diferenciada que as pessoas logo percebem. E muitas vezes essa dissociação, ela pode sim ser considerada como religiosidade, por exemplo. Um exemplo claro é da pessoa acreditar que é uma mediunidade, ou seja, nossa, era uma outra personalidade, era uma outra voz, era um outro jeito de falar, então essa pessoa é médium. E não existe mediunidade? Essa é uma conversa para um outro vídeo. Mas se você gostaria que eu te respondesse isso, faz a pergunta aqui que a gente vai responder e elaborar um vídeo falando sobre dissociação e mediunidade. O que a psique entende, compreende e o que a ciência explica. Como se apresenta essa doença? Como se apresenta essa comorbidade? A pessoa, ela ama intensamente e depois rejeita. Medo extremo do abandono, impulsividade, vazio interno e raiva intensa. Esta é o borderline. No caso, o borderline, ele sente demais e não consegue sustentar aquilo que sente. A semelhança e as diferenças entre o borderline e o TDI. Geralmente, esse distúrbio, ele se origina de um trauma. Causa estabilidade emocional, tem relações difíceis, ou seja, a pessoa tem dificuldade de se relacionar. É claro que se 2 pessoas, 3 pessoas começam a se relacionar, já é difícil. Imagina um monte de pessoas ali se relacionando com as outras pessoas ali. É um sofrimento intenso. E sim, as duas doenças, as duas comorbidades, tanto o TDI quanto o borderline, ele causa muito sofrimento a quem está passando por essa situação. No borderline, você continua sendo estável cada vez mais e mais. No TDI, você não consegue permanecer sendo um só. Então, ora você está instável, ora você é concreto, ora você está alegre, feliz, ora você está triste, ora você tem uma personalidade dinâmica, ora você é apático, e assim você vai crescendo e também pode ser confundido com a bipolaridade, que foi o que aconteceu comigo, anos mais tarde. Então, a principal diferença entre o borderline e o TDI é que o borderline ele tem uma identidade instável e o TDI tem uma identidade fragmentada. E aqui é sempre bom a gente lembrar, a gente fazer aquela parada para te dizer que o problema aqui não é o trauma, o problema aqui é a capacidade de integrar, de digerir algo que foi vivido na sua vida. Então, sim, nós estamos sempre dizendo que pessoas que passam pela mesma história, pelo mesmo episódio, e muitas vezes até juntas, elas têm formas diferenciadas de compreender e de lidar com essa situação. E aqui vem o papel da psicanálise. O papel da psicanálise, nesse tipo de situação, que é a dissociação, ou o borderline, mas nós estamos falando aqui especificamente da dissociação, é sobre integrar a self, ou seja, integrar toda aquela fragmentação e grudando pecinha a pecinha até ela se transformar num grande quebra-cabeça, que é a vida comum de qualquer pessoa. Sinalização do trauma, ou seja, nós vamos descobrir
de onde começou essa dissociação, e aqui vale dizer, vale lembrar, que no caso, uma dissociação, ela pode acontecer primariamente por um trauma, e depois a pessoa acaba aprendendo a usar esta chave, ou seja, a cada novo trauma, ela pode estar criando uma nova personalidade. E aí essas personalidades vão começar a brigar para ver ali quem é que vai permanecer mais tempo. E aí que essa dissociação, essa fragmentação, ela pode acontecer muitas vezes num dia, ou uma pessoa ela pode ficar com uma personalidade muito tempo e pouco tempo com outra, dependendo da força dessa fragmentação, ou a cada situação uma personalidade assume. Então, é bem complicado viver desse jeito. Então, o papel da psicanálise aqui é trabalhar a integração da self, a simbolização do trauma, a construção de uma identidade, ou seja, muitas vezes nós vamos ter que partir de uma identidade que não é nenhuma das anteriores, ou, então, resgatar a identidade que melhor ali classifica a pessoa, e a elaboração emocional de tudo isso. Até porque essas fragmentações, ela causam muito estresse. Depois da consciência, o paciente ele vai ficar o tempo todo com medo de ter uma dissociação a qualquer momento e em qualquer lugar. Antes ele desconhece, geralmente ele desconhece, ou quando não desconhece, ele imagina que foi descontrole. Mas quando ele sabe que muitas vezes o controle não está na mão dele e ele vai ter que aprender como é que começa essa dissociação, ele vai causar muito trauma. E nós aqui da psicanálise, nós podemos, juntamente com a psiquiatria que vai dar os remédios, que vai cuidar, são médicos que vai cuidar dessa comorbidade, e nós aqui da psicanálise, juntamente com as medicações e o tratamento psiquiátrico, nós vamos estar trabalhando essas interações. Vale aqui lembrar que além do trabalho ser diferente, são trabalhos mais intensificados, ou seja, geralmente o seu psiquiatra vai te ver uma vez por mês, enquanto que o seu psicanalista, ele pode estar, dependendo do caso, da crise e da forma que o paciente chega, te atendendo até 2 vezes por semana. E eu já fui atendida, já fui um caso de ser atendida 3 vezes por semana, em caso de dissociação. E é óbvio que eu achei que eu cumpri todas as vezes e chegava lá e o meu psicanalista dizia que eu não vinha há 2 semanas. A dissociação ela vai ocorrer dessa forma, dependendo da personalidade. A personalidade sequer faz tratamento. Eu me lembro de uma vez eu ter entrado aqui na minha casa e a minha vizinha depois veio comentar comigo que eu cumprimentei ela e ela disse mais ou menos assim: eu achei você estranha. Você entrou muito bem vestida, sorridente, mas quando eu te perguntei aonde que estava seu carro, você disse que não dirigia. Verdade, eu deixei meu carro no meio da rua e vim a pé. Exatamente. Ah, Keller, isso pode acontecer com todo mundo. Eu também já esqueci meu carro no estacionamento. Isso. Exatamente. É por isso que é muito difícil diagnosticar. É fácil você pensar que você estava atrasada, que você não estava acostumada a ir de carro, ou que você estacionou num lugar diferente e acabou saindo do shopping, esquecendo o carro lá no shopping, porque geralmente você não vai no shopping de carro. A gente vai ter que separar aqui coisas normais, cotidianas e corriqueiras que acontecem nesse mundo moderno e coisas que acontecem sempre com a dissociação, que pode sim vir a ser confundida. Por isso, a gente está batendo aqui na tecla de que é uma comorbidade difícil de ser diagnosticada, porque ela pode ser confundida com coisas normais ou com coisas não normais que não são a dissociação. A dissociação é muito pouco conhecida, principalmente no Brasil. Então, sim, as pessoas podem estar sendo diagnosticadas e medicadas para borderline ou para bipolaridade, e a dissociação, neste caso, ela pode até melhorar por causa dos antipsicóticos e etc., mas ela não vai ter ali como evoluir de uma maneira positiva, porque ela não está sendo tratada para o que ela realmente veio. O objetivo da TDI não é apagar a identidade, e sim integrar outras identidades que consigam lidar melhor com traumas e situações. Já a psiquiatria, que tem que andar junto aqui com a psicanálise, ela vai cuidar da ansiedade, da depressão, da impulsividade e as medicações. Só que essas medicações, elas não são capazes de
fazer o mais importante. Ela vai acalmar, ela vai tirar a ansiedade, acalmar a depressão, tirar a impulsividade, mas é a psicanálise que vai fazer o trabalho, que vai integrar essa self, que vai integrar essa pessoa a ser uma única pessoa. Não uma pessoa desassociada, não uma pessoa fragmentada, mas sim uma pessoa inteira. Esse trabalho é o trabalho da psicanálise. A integração, é claro que é o ideal. O melhor resultado acontece quando o psiquiatra consegue estabilizar o paciente e o psicanalista consegue trabalhar em prol de integrar as personalidades desse paciente numa personalidade única. Aqui é bom lembrar que o prognóstico da TDI, ela pode ser um prognóstico crônico. E aí vai precisar de tratamento para que essa pessoa consiga ter uma vida viável, né? Havendo uma integração significativa das personalidades, é claro que há também uma melhora funcional e este indivíduo pode viver uma vida muito bem, obrigado. Aqui vos fala a psicanalista, não é? Como eu sempre digo, eu me tornei psicanalista porque precisei de psicanalista por muito tempo. Então, hoje eu estou às portas de fazer 53 anos e a primeira dissociação, claro que não foi quando eu fui diagnosticada, pois eu vou deixar explicar isso no finalzinho. Então, fica até o final para você descobrir como eu fui diagnosticada e como foi vencer essa fragmentação toda, essa pluralidade de personalidade. Então, há uma melhora funcional real quando a gente consegue fazer essa integração da personalidade. A cura, ela depende da definição de cura, é lógico. Pode haver uma cura mágica? Não. Pode se curar sozinho? Não. A tendência de alguém que fragmentou a sua mente para sobreviver é multiplicar cada vez mais essa personalidade. Pode acontecer de você ter, por exemplo, uma fragmentação única? Pode. É comum? Nem tão comum. Na realidade, a fragmentação, a dissociação, nem é uma doença tão comum, ou pelo menos não é uma doença, por não ser uma doença tão fácil de ser diagnosticada, talvez ela não seja uma doença de alto prognóstico. E aí que eu digo que pode ser que exista muito mais pessoas que sofrem de dissociação, mas elas vão ser confundidas com borderline, com depressão, com bipolaridade e vão ser tratadas de forma errônea, levando aí o paciente a ter uma vida mais difícil, porque com certeza ela não vai conseguir resolver as suas relações e o seu trabalho e a sua vida funcional como qualquer outra pessoa ali. Ela pode estar sempre em surto psicótico se for diagnosticado como bipolar, que foi o meu caso. Os remédios não faziam efeito, os calmantes faziam um efeito contrário, porque na realidade não era o caso de bipolaridade. Outra coisa interessante de dizer, inclusive, tem um filme, deixa-me ver, é um filme, já não é novo esse filme, mas é um filme muito interessante, ele se chama Fragmentado. Ele mostra como uma pessoa, para sobreviver, ela pode ter várias personalidades, e aí também mostra que algumas personalidades, elas podem estar consciente de que ela é uma fragmentação, e outras personalidades estar totalmente consciente que é uma fragmentação, e uma pode ignorar a outra, e até uma pode conhecer a outra. Então, é uma bagunça. Neste caso, aconteceu comigo, e vale aqui destacar que quando dependendo da minha personalidade, o remédio que eu tomava era refratário. Então, para você compreender como a mente ela é incrivelmente dominante, eu podia tomar uma medicação e a medicação estava fazendo efeito, mas se por acaso eu mudasse de personalidade, aquela medicação causava um efeito totalmente contrário. E é aí que os calmantes, fluoxetina e os depaquenes da vida, dava rebote. E a gente não entendia por quê. O remédio estava indo bem, e de repente, por algum motivo, esses remédios tinham efeito contrário em mim. Isso é bem interessante. E nesse filme Fragmentado, ele mostra mais ou menos. É claro que é uma romantização, é claro que é um excesso ali, mas é importante a arte exceder para que fique palpável para quem talvez nunca ouviu falar sobre o assunto, né? Dá para ter uma vida normal? Sim.
desde que você faça um tratamento contínuo, que você tenha um autoconhecimento e o suporte adequado. O suporte adequado, ele se estende não só para o médico e o psicanalista, que serão os dois braços necessários, mas as pernas, eu costumo dizer que as pernas deste suporte, nós temos aqui um braço que é o psiquiatra, o outro braço que é o psicanalista, e aqui nós estamos falando de tratamento contínuo, então não é caso de você começar a se tratar e achar, eu já estou bem, eu já estou ótimo, eu posso parar. Infelizmente não é esse caso, mas se você tivesse diabetes, por exemplo, você não pararia o seu tratamento. Se você tivesse um HIV, por exemplo, você não pararia o seu tratamento. Então, é lógico que existem doenças crônicas na mente também, não só no corpo. E a gente vai ter que aprender aqui, a gente bate na tecla o tempo todo para a gente cuidar da mente da mesma forma que a gente cuida do corpo. Ou seja, se você tiver um problema crônico no corpo, eu tenho asma, tenho que andar com a minha bombinha. Tá tudo bem. Eu tenho renite, não posso com esse cheiro, com aquele cheiro. Mas você vai tratar a vida toda, tá tudo bem. Se você tem uma dissociação, este é um dos casos de problema psíquico que você vai ter que ter um acompanhamento contínuo, que você vai ter que ter o autoconhecimento. E aqui o autoconhecimento, ele é muito importante, porque você começa com o tratamento contínuo, com a psicanálise, e você começa a perceber os momentos e os gatilhos que te levam a dissociar. E aí você consegue se controlar e com isso você vai diminuindo até a medicação. E o suporte adequado, que seria o braço psicanalista, psiquiatra e família. A família é sempre as pernas. E aí tem um problema. Muitas vezes a família sequer acredita que isso é uma doença. Outras vezes a família não reconhece. Foi o que aconteceu comigo. A família não reconhecia. A família acreditava que eu era uma pessoa, como eles diziam, dramática. Que eu era uma pessoa dramática e que era fácil para mim sair do salto cada vez que necessitasse. E quando eu digo sair do salto, não é só brigar. Porque sim, havia personalidade minha agressiva, mas a maioria das vezes as minhas personalidades, elas eram bastante, como que eu vou dizer, deprimidas, depressivas. E com isso, talvez por isso, que fui diagnosticada erroneamente com a bipolaridade. Porque se fosse somar as quantidades de personalidades, sempre eu estava ou muito triste ou muito eufórica. Mas mesmo nas euforias e mesmo nas tristezas, eu estava ali com personalidades fragmentadas. Sem tratamento, é claro que pode haver um agravamento de sintomas, as relações ficam caóticas, eu posso te dizer, porque tive praticamente 5 maridos e 2 mulheres, até descobrir o que eu tinha e conseguir permanecer com a minha atual esposa. As relações ficam caóticas, a família não entende, eles querem distância de você, ou então querem mandar na sua vida. Há um risco de autolesão, ou seja, a gente pode se machucar sem nem saber aonde. Também há um sofrimento crônico, porque você não domina uma única vida, imagina um monte de vidas dentro de você. E a perda da funcionalidade, que acabou me levando aos 30 e poucos anos, à aposentadoria. Sim, eu sou aposentada. E, como eu disse, a gente teve a primeira vez que eu tive uma dissociação, onde eu me lembre, né? Não que eu me lembre das dissociações, mas é um caso que marcou demais, foi quando eu tinha 11 anos e 11 meses, foi exatamente no dia 1º de março de 1986, eu tinha 11 anos, não, 84, isso. Então, foi dia 1º de março de 1984, eu tinha 11 anos de idade. Daí aconteceu, claro que várias vezes, claro que depois eu fiz tratamento, passei com psicólogo, passei com vários psiquiatras, vários psicólogos, fui diagnosticada por milhões de diagnósticos diferentes, até chegar no lugar que eu vou falar com vocês daqui a pouco. A gente já está acabando a colocação que eu quero fazer, e aí eu te conto quando foi que eu descobri a natureza do meu incômodo. Sem tratamento, a pessoa ela até sobrevive, mas com tratamento ela vive. Então, é muito importante que a gente descubra e trate de maneira correta, assertiva, a doença. Então,
eu quero lembrar que se por acaso você está se identificando com alguma dessas coisas, eu quero que você saiba que você não está quebrado. Você foi dividido para suportar o que não dava para viver inteiro, o que não dava para você carregar integralmente. Você se divide, você não só divide a sua personalidade. Cada personalidade carrega uma parte insuportável da sua vida. E desta forma, você consegue também dividir o problema e, no meu caso, uma parte minha ignorava o problema do outro. Cada personalidade levava um problema e cada parte ignorava a parte do outro. Aquilo que foi dividido pode e deve ser reintegrado, e hoje eu sou uma pessoa inteira, graças a Deus. Hoje eu consigo lidar com todos os meus problemas de uma forma unificada, porque eu estou no domínio de todos os momentos da minha vida. Quando eu fiz 47 anos, eu tive um problema de relacionamento muito grande. E nesse momento eu dissociei. Eu não sabia disso ainda. E quando eu voltei a mim, eu estava no meio de um salão falando coisas absurdas sobre a minha ex-namorada. E o pior, eu estava na frente dela. As pessoas estavam tentando me calar ali. Oi, Soninha, um beijo. Soninha tentava apagar o incêndio. E eu estava falando que na realidade não era eu. E por que aconteceu esse gatilho? Porque houve um corte abrupto de relação. Eu não consegui entender o porquê terminou. Porque a princípio parecia que estava tudo bem, que o relacionamento estava tudo bem, que estava só no começo e nós estávamos muito felizes e muito apaixonadas. E de um segundo para outro, sabe-se lá, porque eu nunca conversei com essa pessoa, se eu desassociei várias vezes e ela ficou com medo, mas nós terminamos. Terminamos e eu não consegui lidar com esse término porque eu não compreendi. E aí, não compreendendo esse término, eu desassociei nessa sala. Nesse momento, eu procurei um amigo, psicanalista, e começamos a trabalhar esta visão. Infelizmente, eu já estava chegando, provavelmente, a esse prognóstico, quando esse meu psicanalista veio a falecer. E eu não tinha conseguido chegar a esse prognóstico. Até que, num momento natural, que eu poderia estar ali novamente ressignificando o momento, no momento natural de bebida, eu acabei esquecendo absolutamente de tudo. Minha amiga me ligou no outro dia e disse: pede desculpa para sua esposa, essa minha atual esposa, com quem eu pretendo ficar o resto da vida, porque quem se apaixonou por ela não foi uma fragmentação, foi a queda completa, inteira. E aí, ela falou: você quer saber o que você fez? E isso já tinha acontecido tantas vezes. Quantas vezes as pessoas diziam que eu tinha falado e no começo eu brigava dizendo que não havia falado, que eu havia feito e eu brigava dizendo que não tinha feito. Outras vezes eu nem brigava, eu só aceitava que as pessoas eram loucas e queriam me enlouquecer. Aí eu descobri que realmente eu fazia coisas que eu não vinha a lembrar e, no final das contas, depois desta situação, eu resolvi procurar ajuda. Só que dessa vez eu não contei para ninguém. Eu comecei a fazer esse tratamento e esse psicanalista, ele tinha uma única paciente na vida toda dele, que ele tinha visto um caso como esse. E aí nós começamos a trabalhar e, pasmem, quase 3 anos depois de uma pessoa que já desconfiava desse prognóstico, foi que nós chegamos à conclusão da dissociação. E aí eu pude entender, cada vez que eu esqueci, cada vez que as pessoas me perguntam a minha história, e eu começo a contar essa história, e aí ela tem uma lacuna. Isso acontece muito comigo. A minha atual esposa, ela costumava dizer, quando eu estava contando a minha história, ela falou: mas quando que foi isso? Não, mas você falou que viveu isso? Mas você viveu isso também? Foi ao mesmo tempo? Foi no mesmo ano? Não foi junto? E eu não sabia explicar. Eu não sabia explicar, porque não era uma única pessoa que havia vivido. Poderia ser até no mesmo ano, poderia ser até no mesmo casamento, mas eram visões de pessoas diferentes. Então, na minha cabeça, essas lacunas, ela não fazia sentido. E eu imaginava que era por causa da medicação, que eu tomava medicação há muito tempo, de bipolaridade, ou por causa da bebida, como eu já disse para vocês. Houve um momento ali em que eu acabei também me transformando em alcoólica, que foi um retorno de 8 anos, quase uma década, para me livrar desta comorbidade. E com tudo isso, eu descobri
nós descobrimos juntos num trabalho fascinante, com um psicanalista fascinante, mas é claro que não foi só o trabalho dele, foi o trabalho dele, unindo-se a cada psicanalista com quem eu passei, e dos 11 anos de idade, eu fui descobrir a minha comorbidade aos 51 anos de idade, e hoje eu estou com 53 anos. Esse vídeo deve estar subindo pela plataforma mais ou menos ali para o dia 10, talvez antes de abril, e dia 14 de abril eu faço 53 anos. 14 de abril de 2026 eu faço 53 anos. E dos 11 anos até os 51 anos, ou seja, exatos 40 anos fazendo passando por psiquiatra, passando por psicanalista, passando por psicólogos, eu demorei 40 anos para ser diagnosticada. Por isso eu venho aqui para estar falando com vocês sobre possíveis diagnósticos. E talvez você sinta esse incômodo e perceba, talvez você tenha este problema e as pessoas percebam e você não, que foi o meu caso, mas de qualquer forma você está destruindo relacionamentos, uma vida saudável, trabalhos felizes, satisfatórios. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, então primeiro eu vou pedir para você se inscrever nesse canal. Ativa esse sininho, mulher, homem, mulher, ativa esse sininho. Curte, compartilha, porque nós estamos aqui tentando crescer, trabalhando para crescer, para poder estar passando informações como essa para mais e mais pessoas. Quando você se inscreve no canal, quando você comenta, quando você curte, quando você compartilha, você está ajudando o canal a ser entregue para muito mais pessoas. Você ajuda o canal, você ajuda essas muito mais pessoas e com certeza nós vamos juntos aqui nos ajudando, né? Se for interessante para você, pode ser interessante para outra pessoa. Aqui quem está falando com você é a Keller Damasceno. Eu sou psicanalista e analista corporal. Eu trabalho com traumas e sexualidade, sexo e sexualidade. Estamos aqui falando sobre um momento da história onde nós estamos nos descobrindo. Nós somos muito mais do que dual. Nós temos aqui um leque de possibilidades de personalidade, de gênero, de compreensão sexual, como você funciona, o que serve para você. Aqui, a palavra que descreve o canal Corpo e Consciência é conscientização. Nós estamos aqui aprendendo a lidar com a gente. Já descobrimos tantas coisas do mundo, já fomos 2 vezes para a Lua, já conhecemos Atlas 31, Atlas e tantas coisas e tantas curas, e nós não conhecemos a nós mesmos. Está na hora da gente mergulhar nesse oceano que é o nosso subconsciente e trazê-lo à tona para que nós possamos viver mais, viver bem e viver melhor. Um abraço, um beijo, um cheiro e até a próxima.